Shalom a todos, estamos em Parashat Ki Tetzeh. Nossa Parashá é cheia de mitzvot, principalmente mitzvot ben Adam lachavero. Mitzvot entre uma pessoa e um amigo dele, como ele precisa tratar um amigo, como precisa ajudar, como precisa devolver o objeto perdido, e assim muitos mitzvot de ben Adam lachavero. E a gente sabe que no judaísmo, esses mitzvot são importantes exatamente como os mitzvot de Ben Adam Lamakom, se não mais. A gente sabe que em Yom Kippur, os mitzvot, os averot, alguém que fez pecados entre ele e Hashem, Yom Kippurim perdoa, se faz tshuva. Averot, Ben Adam lachavero, Yom Kippurim não perdoa. E tem opinião que se alguém não pediu perdão do amigo dele, não somente que o Yom Kippur não vai perdoar sobre esse pecado, não vai perdoar sobre os outros pecados que não tem nada a ver. Os pecados entre ele e Hashem, Yom Kippur não vai perdoar. E a gente precisa entender qual é a conexão entre os dois. Por que é tanto importante Ben Adam lachavero? Como uma pessoa trata o outro? Por que é tanto importante isso? A gente sabe que está escrito um Pirkei Avot, Kol sheruach abriot nocha imenu. Ruach hamakom nocha imenu. Alguém que as pessoas gostam dele, então também Hashem gosta dele. E a pessoa que as pessoas não gostam dele, então também Hashem não gosta dele. Aparentemente não tem nada a ver. Tem uma pessoa que é um grande tzadik, ele não é tanto envolvido com amigos, com a comunidade talvez. E tem uma pessoa que não é tanto tzadik, grande fazendo mitzvot, mas ele está envolvido, tem amigos. Então, como as duas coisas podem ser conectadas? E também, Bezrat Hashem, a gente vai tentar achar essa conexão entre esses mitzvot de Ben Adam lachavero que estão toda a Parashá, com o início da Parashá que fala sobre Ki tetzeh lamilchama, a guerra, se acha uma mulher bonita e tudo isso, que tem a ver com todos os mitzvot de Ben Adam lachavero. Então vamos começar. Tem uma Gemara em Sanedrin, trecho em Sanedrin, fala o seguinte. Antes disso, eu vou dar uma introdução. A gente sabe que existem vários tipos de tribunais no judaísmo. Tem tribunal que existe de 3 pessoas sobre questão de dinheiro. 3 pessoas, 3 juízes é suficiente. Agora existe na época quando tinha esse castigo, pena de morte, tudo isso, precisa ter 23 juízes. E também tem caso que precisa 71 juízes. Agora, como funciona? Funciona que sempre, quando vai pela maioria, se a maioria vão culpar, então ele é culpado. Se a maioria vão falar que ele está liberado, então ele está liberado. Vai pela maioria. Vem Rav Kahana, o rabino na Gemara, e assim o que ele fala, também no Rambam, escreve no livro dele, e assim é a halakha. Fala o Rav Kahana, o que acontece se essa pessoa, vamos dizer, alguém matou o outro, chegar um testemunho, se tudo, frente dos juízes, 23 juízes. E nesse caso, ninguém achou nada para liberar ele. Todo mundo falaram culpado. Ninguém achou uma coisa para liberar ele. Então, fala Rav Kahana, nesse caso, ele está liberado. Não pode culpar ele.
É muito estranho. Se pela maioria, mesmo que tem minoria, a gente vai culpar ele, então, no caso que tem todo mundo fala culpado, pode liberar essa pessoa? Como pode ser isso? Não tem uma lógica disso. Então, tem várias explicações. E através dessas explicações, a gente vai entender uma coisa muito fundamental na relação entre as pessoas. Tinha um grande rabino chamado Maharatz Hayut. Ele fala o seguinte: ele fala a verdade, precisa explicar que quando vai liberar ele, somente se ninguém falou uma palavra boa sobre ele. Se alguém falou uma palavra boa sobre ele, mesmo que no final ele mudou de ideia, ele culpou, então ele está culpado. Mas se ninguém achou uma coisa, mesmo nas discussões entre os juízes, ninguém achou uma coisa a falar para liberar ele, falar uma coisa boa, justificar, quer dizer que tem uma coisa errada. Não existe uma pessoa que não dá para falar uma coisa para justificar. Assim que fala o Maharatz Hayut. Mesmo se ele é a pessoa que parece a pessoa pior do mundo. Mas não existe que que os juízes não vão achar uma coisa, mesmo em discussões, para liberar ele. Então fala, nesse jeito vai ser liberado porque tem aqui uma coisa errada. Assim que fala o Maharatz Hayut. Tem mais uma explicação que fala o seguinte. A gente sabe que ir pela maioria, 23 pessoas, vamos dizer 13 falam que ele é culpado, 10 falam que ele não é culpado. O fato de ir pela maioria é uma coisa lógica? Então, claro que não. Pode ser que os 10 têm razão. Não é por causa que muitos falam a mesma coisa, quer dizer que isso é a verdade. Não é. Pode ser muitos podem errar. Até um pode acertar e muitos podem errar. Então, por que a gente vai pela maioria? Se não tem lógica. Simplesmente porque Hashem falou. E Hashem queria que vai ser desse jeito. Que no momento que o Bedin vai ir pela maioria e vai culpar alguém, verdade, não, eles não vão culpar eles, ou essa pessoa. Quem vai culpar é a Torá. É Hashem que escreveu que precisa ir pela maioria. Porque eles não vão fazer uma coisa tão lógica. Então, uma coisa divina. Somente Hashem que pode culpar alguém. Os Dayanim não podem. Então, por isso, se todo mundo fala culpado, desse jeito já é a lógica que ele é culpado. Então, quem está culpando ele é o Bedin, um ser humano culpado, condenar alguém, não pode. Somente Hashem pode condenar. Então, isso quer dizer que o ser humano não tem essa força de condenar somente Hashem. A gente aprende que mesmo que tem pessoas que parece que são pessoas do mal, pessoas que sempre procuram mal, não dá para condenar eles. A gente não tem esse direito de fazer isso. Essa é a segunda explicação. A terceira explicação explica de acordo com o grande rabino Rav. Ele escreveu um livro que se chama Shoel Umeshiv. Ele fala o seguinte, a gente sabe que tem dois grandes yeshivot na época dos Tanaim que sempre tinha machloket. Bet Shammai e Bet Hillel. Bet Shammai eram pessoas muito inteligentes,
muito inteligentes, mais que Bet Hillel. E Bet Hillel eram pessoas mais humildes, não tão inteligentes como Bet Shammai. Fala a Gemara Halachá como Bet Hillel, por quê? Porque Bet Hillel são humildes, e não somente isso, são tão humildes que sempre davam o direito de começar a falar para Bet Shammai. Por isso, Halachá como Bet Hillel. E aqui surge uma pergunta, que tem a ver os dois? Pessoas que são humildes, tudo bem, mas a gente quer saber qual é a Halachá, qual é a verdade. Se Bet Shammai são mais inteligentes, talvez tenham mais sabedoria, então a gente precisa ir de acordo de Bet Shammai. Então, a resposta é a seguinte: o ser humano, muitas vezes, ele chega para um caso, chega para uma situação, chega para uma discussão, chega para qualquer coisa que tem a ver na sociedade, que tem a ver com amigos. Ele quer julgar o caso. Então, aqui a Gemara ensina para a gente que já ele precisa saber, essa pessoa, que ele não vai ser 100%, vai julgar de acordo da verdade. Ele vai ter tendência de julgar de acordo da história dele. A pessoa passa muitas coisas na vida. Tem muita experiência que ele passou antes. E de acordo da experiência, isso muitas vezes leva ele para julgar o caso. Então, muitas vezes é muito difícil de chegar, de ser totalmente limpo para julgar o caso mesmo. Bet Hillel, eles sabiam isso. Isso é o ponto de ser humildes, de saber qual é nossos limites. Então, o que eles faziam? Para chegar para a verdade, primeira coisa, não queiram falar a opinião deles. Ouvir o outro. Vai ouvir a opinião do outro. Já que eles ouvem a opinião do outro, primeira coisa, eles um pouco se desconectam de tudo o que eles passaram na vida e tudo isso. Primeiro o outro funciona aqui. Mas o mais importante, eles estão ouvindo uma opinião, eles sabem escutar bem a opinião do outro. Mesmo que eles talvez vão falar diferente. Mas quando vão falar diferente, não é por causa do ego, da coisa que eles passaram. Por causa que eles ouviram a opinião contrária desde o início até o final e julgaram a falar a opinião contrária. Então, isso leva para a sabedoria. Uma pessoa que é humilde e sabe escutar o outro, leva para a sabedoria, leva ele de entender a verdade sobre muitos assuntos, porque ele sabe se desconectar do quadrado que ele está na vida dele. Ele está assim, ele venceu muitas coisas antes. Então ele consegue sair, porque ele é suficiente humilde de ouvir os outros. Então, por isso, nossos sábios falam sobre Bet Shammai e Bet Hillel, Elu va'elu divrei Elokim chaim. A opinião de Bet Shammai e a opinião de Bet Hillel são as palavras de Hashem. Como pode ser? Um fala kasher, um fala taref. Pode ser as duas. Um fala o contrário do outro. Como pode ser? A resposta é a seguinte: quando alguém está ouvindo o outro, a opinião do outro, o argumento do outro, ele sabe escutar bem, isso que vai afiar mais a opinião dele. Ele vai conseguir chegar à verdade melhor. Se não tem outra opinião, então ele não tem como afiar a opinião dele. Não tem como. Ele vai falar o que sai da cabeça. Ele não vai falar talvez como o outro, porque eu penso diferente,
vão pensar de novo, talvez o outro tem razão. Então, o fato que tem um fala diferente, isso leva para a verdade. Por isso, Divrei Elokim Chaim. Então, fala, esse Bedin que ninguém falou uma coisa contrária. Eles não podem chegar para a verdade. Somente quando tem uma coisa contrária. Então, a gente entende que quando tem entre casais, marido e esposa, a esposa fala o contrário do marido, o marido fala o contrário da esposa. A gente chegou para um casal saudável, que tem duas opiniões, e cada um vai escutar o outro. Isso é um grande trabalho na vida, que vai fazer de cada um deles pessoas melhores, mais humildes, sabem escutar diferente. E isso vai fazer eles se elevar também do mitzvot de Ben Adam Lamakom. Entre mitzvot, entre eles e Hashem. Vou explicar um pouco mais sobre isso. Se a gente pensa mais para mudar totalmente nossa vida, para dar um passo para frente, é muito difícil. Porque a gente fica acomodado nas coisas que a gente está acostumado. A gente não gosta de fazer outras coisas. A gente gosta de continuar a mesma coisa que a gente fez o ano passado, o ano retrasado, sempre a mesma coisa. Alguma coisa nova? Bino, você está exagerando. Não exagerar. Então, a pessoa não quer mudar. É difícil. Ele tem como uma coisa que fecha ele. Fica ele preso na vida dele do dia a dia. O que pode fazer ele se liberar? Quando ele vai ser uma pessoa que ele vai se acostumar, treinar, se acostumar a ouvir os outros. Não sempre a opinião dele é a mais correta. Ouvir os outros, escutar bem os outros, de ficar atento ao que os outros precisam, ouvir entre as palavras. Aí ele vai conseguir sair dessa situação que ele está preso, porque ele vai ouvir os outros. Por isso, Ben Adam Lachavero, coisas que são um com o outro, mitzvot, que são um com o amigo, esse amor que tem um com o outro, Ben Adam Lachavero, isso é muito importante também para a mitzvot de Ben Adam Lamakom. Então, de acordo disso, a gente entende os psukim da Parashá diferente das simples explicações. Fala a Parashá que tetzela milchama loivecha. Você sai para a guerra contra teu inimigo. Quem é esse inimigo? Quando a gente vê o outro, tem sempre uma competição. É assim. Existe competição entre marido e esposa, entre todos. Existe competição. Parece como se eles estão numa pista de luta. Mesmo que não pareça, eles não vão falar, não vão gritar, não vão nada. Mas tem uma coisa embaixo. Vizinho gosta, vê nele na sinagoga, mas tem uma coisa, será que tem mais que eu? Tem uma competição. Precisa falar a verdade. Então, como se são inimigos. Você acha que ele tem um inimigo, ele fala totalmente diferente que eu, ele pensa totalmente diferente, eu não gosto dele. Olha, ele está totalmente diferente. Como pode ser? Fala o passuco com Tanu Hashem Elokecha beyadecha. Hashem colocou essa pessoa no teu lado. Você sabe por quê? Para você conseguir achar uma coisa boa com o outro. Mesmo que você acha que ele é muito diferente de você.
Você precisa achar uma coisa boa. Qual é a coisa boa? Yefatoar. Mulher bonita. Que isso? Mulher bonita o valor, valores positivos. Vai achar uma coisa boa. E aí está escrito no passo que precisa deixar 30 dias na casa. Isso mostra que quando você está ouvindo o outro, está vendo uma coisa do outro, espera, não responde rápido, espera um pouco, escuta bem até o final. E está escrito depois, se você quer pegar, pega, se não, pode mandar embora, mas com respeito. A mesma coisa, se você ouvir uma opinião, tem uma opinião, se você quer aceitar, aceita. Se você não quer, manda, mas com respeito. É isso que a gente aprende. Por isso, uma pessoa que as pessoas gostam dele, é uma pessoa que pode se aproximar mais para Hashem. Isso kol sheruach habriot nocha imenu, ruach hamakom nocha imenu. É uma pessoa que sempre pensa positivo sobre os outros. Não pensa negativo sobre os outros. Como a gente falou, então a gente aprendeu desse Bedin. Primeira coisa, não existe para não achar uma coisa positiva no outro. Segunda coisa, quem pode condenar somente a Hashem. A gente não tem esse direito. A terceira coisa, a opinião que está contra tua, pode afiar sua opinião, pode te levar até a verdade. Não ter medo de discussão. Pode ter discussão, mas sem briga. Tem pessoas que estão fugindo de discussão, de conversa, porque leva a discussão, leva a briga, mas estão fugindo totalmente. Não precisa fugir, não precisa ter medo. Diferentes opiniões pode levar até a verdade. Então a gente aprende sobre o valor também de cada judeu e judeu. Cada um tem uma coisa boa, tem uma opinião boa. Cada um a gente precisa respeitar. Esse é o valor. Não existe um judeu, não existe uma pessoa que não tem uma coisa boa. Conta que na época do Holocausto, tinha 2 jovens da comunidade da Grécia, comunidade judaica, que eles chegaram para o Holocausto, para o Auschwitz, pegaram eles para o Auschwitz, e no início estavam 2 lugares diferentes. Esses jovens eram um rapaz e uma moça. O rapaz chamava Avram e a moça chamava Alisa. E a Alisa chegou para um lugar, levaram ela para um lugar para fazer uma cirurgia com um médico judeu para tirar o poder de ter filhos. Ela ficou muito chateada, ela foi forçada e ela ficou muito, muito chateada. Ela ficou gritando sobre o médico precisava fazer o trabalho dele. E depois dessa cirurgia, ela foi levada exatamente no mesmo lugar desse rapaz que era da comunidade dela. E lá, ela conseguiu salvar esse rapaz. Porque esse Abraão, uma vez, os nazistas viram ele que está roubando comida da cozinha, queriam matar ele, ela conseguiu salvar a vida dele. Aí esse Abraão fala para a Lisa, fala para ela, olha, você salvou minha vida, eu quero que depois da guerra, se a gente vai ser salvo, eu quero casar com você. E depois da guerra, cada um procurou o outro. No início não acharam, no final acharam eles na comunidade deles, na Grécia. Então ele falou para ela, por favor, vamos casar. Ela falou para ele, melhor para você casar com outro. Falou, por quê? Falou, porque estava lá nesse lugar,
fiz a cirurgia, vale a pena casar com a outra. Ele falou, não quero, você salvou minha vida e eu quero casar com você. E insistiu muito até que eles casaram, fizeram uma aliança para Eretz Israel. Depois de alguns anos, a moça não se sentiu bem, foi para o médico. Foi para o médico para saber se ela tem uma doença, alguma coisa. O médico fala, você está grávida. Ela olha o médico e fala, você não está, não pode ser. Isso é contra a natureza. Fala, você está grávida. Tempo, você está grávida. Depois do tempo, está vendo que ela está grávida. Ela foi procurando sobre esse médico judeu. Ela descobriu que não somente que esse médico não era um anjo ruim, era um anjo do bem. Ele fingia que ele fazia o trabalho dele, mas assim ele salvava muitas vidas e muitas gerações. Esses casais tinham muitos filhos e netos e bisnetos por causa desse judeu, que todo mundo achava que ele era a pessoa que ajudava os nazistas. Não existe situação que não dá para achar uma coisa boa na pessoa. Precisa somente achar. Precisa sair das coisas que levam a gente a ficar preso. Nossas coisas, nossas ideias, nossas opiniões, A gente precisa sair um pouco, relaxar, deixar o outro falar, pensar positivo do outro. Isso vai fazer da gente não somente pessoas melhores na sociedade, mas pessoas melhores entre a gente e entre Hashem. Shabbat Shalom.